Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Criador Pro. Eu falo com vocês, é o Dr. Paulo, biólogo, especialista na montagem e na elaboração de projetos para licenciamento ambiental de criatórios comerciais, doutor em genética e PhD em ecologia de organismos biológicos. Fundador aqui do canal Criador Pro, onde a gente traz conteúdos todas as semanas ao vivo, na nossa segunda e na quinta-feira. E todos os dias nós temos vídeos sendo postados aqui no nosso canal. Mercado, animais e tudo que o criador profissional precisa para realmente se dar muito bem no mercado da criação em cativeiro. Deixa o seu like, ativa o sininho, se inscreve no canal, divulga, deixa suas perguntas nos nossos comentários, que a gente terá o maior prazer de responder todas elas sempre que possível. E agora nós vamos abrir para as perguntas. Francisco, Dr. Paulo, tenho aves exóticas como hobby, mas quero ser comercial. Pelo que fiquei sabendo, essas aves, quando me tornar comercial, não posso nunca desfazer delas. E só me confirma, por favor. Exatamente, amigo. Você vai tentar ficar com elas como fiel depositário. Se você tiver nota fiscal desses animais, Francisco, se você tiver alguma nota fiscal, certificado de origem, esses animais que você tem nota fiscal e certificado de origem, esses você vai poder comercializar, sem problema nenhum. Os que não têm nota, aqui a pergunta é para os que não têm nota. Então, esses animais, tenta-se fazer um termo de fiel depositário, onde você vai ficar com os animais, você vai poder reproduzi-los, vender os filhotes, mas os animais não vão poder mais vender, você tem eles apenas como fiel depositário. Pergunta, então o estado de Goiás agora vai facilitar a mudança de categoria de amador CISPAS para CISFAUNA? Sim, é o artigo 12, a categoria de criadores comerciais de pequeno porte para passarinhos até 100 aves. Então, se você é um criador amador de passarinhos CISPAS, e você é um amador e tem até 100 aves no seu plantel, você vai poder entrar nessa categoria e mudar de categoria de amador para comercial, para poder comercializar os seus animais e ficar isento desse problema junto ao CISPAS. Claro que você vai ter que ter o controle de não ultrapassar os 100 animais como criadório comercial, mas você vai ter essa mudança de categoria que é muito importante, vai facilitar muito a vida. Nós temos isso no Rio Grande do Sul, nós estamos tendo aqui no Mato Grosso, nós temos alguns outros estados que também estão aderindo a essa mudança de categoria do amador para o comercial, tá bom? Gemi Parrots, boa noite. Doutor, aqui no Paraná, os ringnecks estão como domésticos. Posso abrir um MEI e vender aves com nota fiscal e as anilhá-las com o nome do meu criatório? Abraços. Gemi Parrots, é o seguinte, no estado do Paraná, você tem que fazer aquele cadastro na Secretaria de Agricultura e Defesa Agropecuária. Você tem que apresentar qual vai ser o seu responsável técnico, qual vai ser o médico veterinário, você tem que abrir a empresa, você tem que fazer todos os cadastros e pagar as taxas junto ao órgão agropecuário, e aí sim você vai poder vender esses animais. O problema de você estar vendendo animais para esses estados, por exemplo, o estado de Goiás, foi muito claro que os animais que não tiverem certificado de origem e que não vierem, de locais que imitam certificado de origem, pode acontecer esses animais não serem aceitos pelos estados. Por exemplo, o Paraná vai ter que rever a sua instrução normativa, porque Paraná e mais um outro estado mudaram alguns animais para doméstico e vai acabar dando um monte de problema, porque vai acabar podendo vender só para o estado dele, não vai poder vender para os outros estados, e aí isso vai causar um problema sério, tá? Então a gente já está vendo aí, o próprio Goiás já está colocando, São Paulo já colocou isso, então precisa do certificado de origem, mas teoricamente é só isso, né? É só você fazer todo o processo, fazer o cadastro, ter toda a certificação lá. Qual a instrução normativa que está em vigor no Rio Grande do Sul? Boa pergunta, tá? A instrução normativa que está em vigor no Rio Grande do Sul, é a IN 04 de julho de 2022, no estado do Rio Grande do Sul. E ela se baseia basicamente, na portaria do Rio Grande do Sul, que é a 179 de 2015, e na resolução do CONAMA 487 a 489 de 2018. E depois nós temos as resoluções complementares 394 de 2007, tem outras, Então, a gente tem várias instruções normativas. Tem a instrução normativa número 1, de 27/10 de 2017. O Rio Grande do Sul tem várias outras, tá? Mas estão tentando fazer alguns ajustes lá, o pessoal da FEOR. Nós não sabemos ainda se vai dar certo ou não, tá bom? Os estados que ainda não têm instrução normativa publicada, como funciona o processo de licenciamento ambiental? Funciona de duas formas. Eles devem seguir a instrução normativa federal, que é a 489 do CONAMA, de 2018, e aí eles seguem algumas leis estaduais que têm publicado sobre a criação em cativeiro de animais da fauna exótica silvestre. O órgão
geralmente é o órgão do meio ambiente, né, do estado, e ele vai ter os processos lá. A maioria dos estados é um licenciamento ambiental que você dá entrada, licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Pode ter alguns estados como Goiás, Rio de Janeiro, que é uma licença única, por exemplo, tá? Então, cada estado, ele regulamenta, mas aí teria que saber qual que é o seu estado. Mas todos os estados estão fazendo. Alguns mais rápidos, outros um pouco mais demorados. Alguns estados, por exemplo, como Minas Gerais, eles estão aguardando a publicação da instrução normativa para liberar a licença de manejo, afinal, né, ao uso, mas estão fazendo a licença prévia e a licença de instalação. A licença de manejo ainda está aguardando a liberação, e alguns estados, eles estão fazendo a sua instrução normativa, e aí os processos que são encaminhados têm que aguardar a publicação da instrução normativa para serem aprovados. Mas todos os estados estão fazendo o processo de legalização. Gustavo Zoppi, tem alguns exóticos sem nota fiscal. Para ser fiel depositário deles, qual o processo que devo seguir? Bom, meu amigo, o processo para você seguir, você tem que virar um criador comercial. Você tem que fazer o licenciamento ambiental o mais rápido possível, entrar com a documentação e durante o processo você vai apresentar essa lista e vai solicitar que esses animais façam parte do seu plantel como fiel depositário. Esses animais só vão ser liberados se o órgão ambiental analisar e permitir. Para você que quer ter animal sem nota fiscal, se você não fizer o processo de licenciamento e tentar regularizar o seu criatório, transformar ele em legal, dificilmente você vai conseguir que esses animais fiquem como fiel depositários. E você vai ter grande chance de ser autuado e multado e não ter o criatório liberado porque você tem animais irregulares. Então é muito importante que vocês aprendam isso tudo, né? E a gente sempre traz aqui isso, então se você quer fazer o processo de licenciamento ambiental, se você quer fazer a legalização, o momento é agora. Aproveitar esse período que os estados estão permitindo a legalização. A nossa empresa mesmo está aí com a nossa Black Friday, preço promocional. Então não tem mais desculpa para quem não quer virar criador comercial. Então entre o mais rápido possível em contato com a gente, garanta essa promoção, que vai fazer todo o processo de licenciamento e vai tentar fazer com que você consiga ficar com seus animais sem ser multado. Vamos tentar. Cássio, o sistema de São Paulo é o mesmo dos demais estados do país? Sou da Bahia. Posso comprar aves em São Paulo caso queira regularizar minha criação? Você comprando sim com nota fiscal, você consegue emitir o certificado de origem, sim, das aves que são compradas de São Paulo, sim. Só não emite certificado de origem quem não é criador comercial dentro do GFAL, tá? Quem está dentro do GFAL consegue emitir. Tanto que ele vai transferir os animais diretamente para o seu criatório comercial. Compartilhem, né? Falem para a maioria, coloquem as suas perguntas aí para a gente estar respondendo. Bom, pessoal, era isso que eu tinha. Gostaria de agradecer a presença de todos. Um abraço, fiquem com Deus, boa semana a todos e até um bom final de mês, né? E até o nosso próximo encontro na quinta-feira. Abraço, tchau, tchau. Valeu!